Ele odiava babás. Demitiu mais de 300 sem hesitar, até a noite em que voltou para casa muito tarde e se apaixonou pela nova babá que quase o matou com um vaso, porque achou que ele era um ladrão. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está ouvindo essa história? E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? Scott Valença voltou para casa no meio da noite, carregando nos ombros o peso de um império construído sobre sangue e silêncio. A reunião tinha sido longa, violenta e exaustiva, como quase tudo em sua vida nos últimos 5 anos. O terno italiano, outrora impecável, já não estava nele. A gravata de seda fora abandonada no banco de couro do carro blindado, sufocando-o como uma forca. Ele caminhava pelos jardins extensos da mansão em silêncio absoluto. A arma ainda presa ao coldre na cintura, o braço jogado para trás sobre o ombro, na postura de quem nunca baixa a guarda, nem mesmo dentro dos portões de sua própria fortaleza. A brisa noturna era fria, mas Scott não a sentia. Seu corpo ainda vibrava com a adrenalina residual de uma negociação que terminara com 2 homens mortos e um acordo selado. Ele só queria um copo de uísque e o esquecimento temporário que o sono trazia. A nova babá havia sido contratada 2 dias antes, selecionada por sua governanta rigorosa. Ele ainda não a tinha visto, nem tinha interesse em ver. Para Scott, babás eram sombras funcionais, peças substituíveis que mantinham a rotina de sua filha, enquanto ele mantinha o mundo longe dela. Flora Fernandes estava ali havia pouco tempo também. 2 dias. Tempo suficiente apenas para aprender os horários rígidos da casa, decorar o caminho dos quartos e amar uma criança que naquele momento dormia no andar de cima com a inocência que o pai lutava para preservar. A mansão era imponente, fria e silenciosa, um contraste brutal com a vida agitada e barulhenta que Flora deixara para trás no bairro simples. Quando o telefone vibrou no bolso do seu avental naquela noite, o coração dela gelou antes mesmo de ver o nome no visor. Era a vizinha de sua mãe. Flora sabia que notícias vindas àquela hora nunca eram boas. Como a filhinha de Scott já dormia profundamente, abraçada a um urso de pelúcia gasto, Flora saiu para o jardim lateral para atender, evitando que sua voz embargada acordasse a menina. "Alô?" Ela sussurrou, a voz trêmula. A notícia do outro lado da linha foi como um soco no estômago. Sua mãe tivera uma crise. Estava no hospital, sozinha, em outra cidade. Flora ouviu cada palavra sentindo o ar faltar nos pulmões, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto pálido. Falou baixo, controlando o choro, tentando ser forte como sempre fora, pois a fraqueza era um luxo que a vida nunca lhe permitira ter. Ao desligar, ela ficou ali por um momento, olhando para a lua encoberta pelas nuvens, sentindo-se pequena diante da imensidão daquele jardim e dos seus problemas. Respirou fundo, limpou o rosto com as costas das mãos e se virou para entrar. Precisava voltar ao seu posto. A menina podia acordar. Foi quando ouviu passos pesados, ritmos inconfundíveis. Flora parou, o corpo inteiro entrando em estado de alerta. A luz do jardim era pouca, projetando sombras longas e distorcidas sobre a grama bem aparada. Mas a sombra que se aproximava era enorme, um homem alto, largo, a silhueta de alguém que ocupava espaço com autoridade e ameaça. A luz fraca de um poste refletiu no metal preso à cintura dele. A arma no coldre era visível demais para quem tinha bons instintos de sobrevivência. E Flora tinha. Ela crescera em lugares onde saber ler o perigo significava viver mais um dia. Ela não pensou em quem poderia ser. Ela não considerou que estava numa casa cheia de seguranças.
A mente dela, tomada pelo pânico e pela responsabilidade, só tinha uma imagem clara: a criança dormindo sozinha e indefesa no quarto logo acima. O coração disparou contra as costelas como um pássaro preso. Se aquele homem entrasse, ele subiria. Se ele subisse, encontraria a menina. Quem teria a coragem de enfrentar a morte de mãos vazias por uma criança que mal conhecia? Flora agiu antes que o medo a paralisasse. Seus olhos varreram o ambiente em busca de qualquer coisa, qualquer arma. Suas mãos encontraram um vaso decorativo pesado sobre a mesa de ferro do jardim. Cerâmica maciça, pesado o suficiente para causar dano. Scott continuava caminhando, perdido em pensamentos sombrios, sem notar a figura pequena escondida nas sombras do pilar. Ele estava em casa, o lugar mais seguro do mundo. Flora prendeu a respiração. Quando ele passou perto o suficiente, ela saiu das sombras. Com toda a força que o desespero de uma mãe, mesmo que de coração, poderia reunir, ela ergueu o vaso e o desceu contra a cabeça do suposto invasor. O impacto foi surdo e violento. A cerâmica não quebrou, mas a pele sim. O golpe abriu um corte imediato na têmpora de Scott, o sangue jorrando quente. Scott não gritou. Ele reagiu por puro reflexo de combate, treinado por anos de violência. Antes que Flora pudesse recuar ou golpear novamente, ele girou o corpo. Sua mão grande segurou o braço dela no ar, torcendo-o com uma técnica precisa e dolorosa. Flora soltou o vaso, que se espatifou no chão. Em um movimento fluido, ele a imobilizou e a derrubou na grama, usando o peso do próprio corpo para prendê-la. Em segundos, Scott estava sobre ela, o joelho pressionando o tórax dela, a mão livre pronta para neutralizar a ameaça. Os olhos deles se encontraram. Muito perto. Perto demais. A respiração dele era pesada, cheirando a tabaco e perigo. O sangue quente escorria pela têmpora, pingando no rosto dela, misturando-se às lágrimas de pavor que ela derramava. Flora via a morte naqueles olhos escuros e frios. "Não, por favor!" Ela gritou, a voz estrangulada, fechando os olhos com força, esperando o tiro ou o golpe final. "Não toque na criança. Pode fazer o que quiser comigo. Me mata, mas não chegue perto dela." O som de botas correndo no cascalho encheu o ar. Os seguranças da mansão surgiram das sombras, armas erguidas, lanternas cortando a escuridão, prontos para atirar em quem quer que estivesse atacando o chefe. "Senhor!" um deles gritou, o dedo no gatilho. Mas Scott não se moveu. As palavras dela ecoavam na mente dele, parando o tempo. "Não toque na criança." Ele olhou para a mulher presa sob seu domínio. O uniforme de babá, agora sujo de terra e grama. O pânico real, visceral, que não era por ela mesma, mas por alguém que ela protegia. A posição do corpo dela que tentara bloquear a passagem para a casa. Scott entendeu tudo em um segundo. A raiva instintiva se dissipou, substituída por uma confusão fria e logo depois, por algo que ele não sentia há muito tempo: respeito. Ele ergueu a mão esquerda em um gesto seco e autoritário. Os seguranças pararam instantaneamente, confusos, baixando as armas, mas mantendo a posição. "Recuem!" ordenou Scott, a voz rouca, mas controlada. "Mas, senhor, você está sangrando", começou o chefe da segurança. "Eu disse recuem!" Scott rugiu, sem desviar os olhos do rosto de Flora. Os homens sumiram nas sombras tão rápido quanto apareceram. O silêncio voltou ao jardim, pesado e denso. Flora continuava de olhos fechados, o corpo tremendo incontrolavelmente sob o peso dele. "Eu não vou te machucar", disse ele, a voz agora grave, assustadoramente calma. "Abra os olhos." Ela negou com a cabeça, soluçando baixo. "Meu nome é Scott Valença. Eu sou o dono desta casa. Eu sou o pai dela." O nome caiu sobre ela como um choque elétrico. A realidade distorcida se alinhou de forma brutal. Flora abriu os olhos devagar, o terror dando lugar a uma vergonha avassaladora. O chefe.
O homem que pagava seu salário, o homem que ela nunca tinha visto, e acabara de atacar com um vaso na cabeça. Ele se afastou imediatamente, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la, mas recolheu-a ao ver o quanto ela tremia. Flora se sentou na grama, as pernas sem força. Meu Deus! Ela levou a mão à boca, horrorizada, ao ver o sangue cobrindo o lado do rosto dele. Eu achei que o senhor fosse um ladrão. Eu vi a arma. Eu te machuquei. Me desculpa, por favor, me desculpa. Ela entrou em desespero, as palavras saindo atropeladas, quase sem respirar. O medo de morrer fora substituído pelo medo da ruína. Ela precisava daquele emprego. Sua mãe precisava daquele dinheiro. Scott observava a cena, imóvel. Ele tocou o ferimento na testa, sentindo a umidade viscosa. Doía, mas era uma dor suportável. O que o incomodava era o estado dela. Ele deu um passo à frente e segurou os pulsos dela com firmeza. Não para machucar, mas para ancorá-la na realidade, para fazê-la parar de tremer e olhar para ele. Está tudo bem, disse, encarando-a com uma intensidade que a fez calar. Não está. O senhor está sangrando muito. O instinto de enfermeira, adormecido pelos anos de dificuldades, despertou nela. Fique aí, não se mexa, eu já volto. E correu para dentro da casa. Em nenhum momento ela pensou em fugir. Em nenhum momento ela pensou em pegar suas coisas e desaparecer antes que a polícia chegasse. O instinto dela não era a autopreservação, era cuidar. Scott ficou ali, sozinho no jardim, o sangue pingando na camisa branca arruinada. Ele poderia ter entrado, chamado seu médico particular, demitido a garota louca. Mas ele ficou, esperando. Ela voltou minutos depois com um kit de primeiros socorros branco, a respiração ofegante. Sente-se, ordenou ela, apontando para a cadeira de ferro do jardim. A autoridade na voz dela o surpreendeu. Ela falava com o paciente, não com o chefe da máfia. Scott sentiu algo estranho no peito, um impulso quase irracional de ceder. Ele obedeceu. Sentou-se esticando as pernas longas. Flora acendeu a lanterna do celular para ver melhor. Ela limpou o ferimento com cuidado, as mãos firmes apesar do nervosismo evidente em seus olhos. O cheiro dela invadiu as narinas dele. Sabonete barato e lavanda, nada dos perfumes caros e enjoativos das mulheres que costumavam frequentar seu mundo. Scott observava cada movimento dela, a concentração, a preocupação genuína. Ele segurou o pulso dela suavemente, interrompendo a limpeza por um segundo. "Quem é você?" perguntou baixo. Ela parou, engolindo em seco. "Flora Fernandes, a nova babá da sua filha." Ou era. A voz dela falhou na última palavra. A essa altura devo estar demitida. Ninguém mantém uma funcionária que agride o patrão. Ele soltou o pulso dela, permitindo que continuasse. Ela aplicou o antisséptico, e ele nem piscou com a ardência. "Você é corajosa, muito corajosa", disse ele, estudando o rosto dela à luz da lua. "Não pensou duas vezes antes de defender minha filha, mesmo sendo tão pequena." Ele fez uma pausa procurando a palavra certa, mas pequena não fazia justiça à força que ela mostrara. "Eu não pensei", ela respondeu baixo, colocando um curativo sobre o corte. "Eu só agi." Ela estava sozinha. O senhor estava armado. A conta era simples. Ela terminou o curativo e deu um passo para trás, recolhendo os materiais com mãos trêmulas. A adrenalina estava baixando e a realidade do desemprego iminente começava a pesar. "Bom, senhor, vou arrumar minhas coisas. E mais uma vez, me desculpe pelo mal-entendido. Espero que o senhor fique bem." Ela se virou para caminhar em direção à porta de serviço. "Espere!" A voz dele cortou o ar noturno como um comando militar. Não era um pedido. Flora parou, os ombros caindo. "Você não vai a lugar nenhum." Scott se levantou, imponente, a sombra dele cobrindo a dela novamente.
Já demiti mais de 300 babás, todas frias, robóticas, mulheres que olhavam para minha filha como um trabalho, um contratempo, ou pior, como um meio de chegar até mim. Minha filha precisava de afeto depois da morte da mãe, algo que eu, com essa vida maldita, não soube dar. Ele se aproximou devagar até estar a um passo dela. Você se colocou entre um homem armado e uma criança que conhecia havia 2 dias. Você estava disposta a morrer por ela. Você não perguntou quem eu era, você não hesitou. Os olhos dele escureceram, fixos nos dela. Aquilo o intrigava, o fascinava, de uma forma perigosa e desconhecida. Flora o encarou confusa, o coração batendo na garganta. Boa noite, Flora Fernandes, disse ele firme, selando o destino dos dois naquela frase. Você fica. Flora piscou, atordoada, mas assentiu levemente. Ela voltou ao seu posto naquela madrugada com o coração ainda acelerado, não pelo susto, mas pela intensidade do olhar daquele homem. Quando o dia amanheceu, a rotina implacável tomou conta da mansão. Durante o dia, a menina ia para a escola. Depois balé, natação, outras atividades cuidadosamente organizadas por secretárias eficientes. Havia outras funcionárias, outras babás para o turno do dia. Flora era a guardiã da noite. Antes de ir embora pela manhã, ela passou no quarto da criança. A luz do sol entrava suavemente. Ela ajeitou o cobertor, observou o rosto sereno por alguns segundos, sentindo uma onda de proteção ainda maior agora. Então, pegou a bolsa surrada. Estava prestes a sair pelo hall principal, quando uma voz grave atrás dela a fez parar de repente, congelando sua mão na maçaneta. Flora! Ela se virou assustada. Scott já estava de pé, alerta, impecável em um terno cinza escuro, como se o sono não tivesse passado por ele, como se a madrugada sangrenta não tivesse acontecido. Calma, ele disse ao notar o pequeno pulo que ela deu. Sou eu. Senhor, eu já estava indo, respondeu, tentando recuperar o controle e a postura profissional. Ele assentiu levemente, mas não disse nada, apenas a observava. Foi então que ela notou. O corte, os olhos dela se fixaram na testa dele. O curativo que ela fizera estava um pouco solto na ponta. O senhor está bem? Scott levou a mão ao ferimento de propósito. Ele podia muito bem trocar o curativo sozinho diante do espelho do banheiro de mármore. Podia ter chamado um médico particular ainda naquela madrugada para dar pontos se fosse necessário, mas não fez. Acho que vou precisar de um curativo novo, respondeu ele, a mentira fluindo fácil. Esse não está muito bom. Flora hesitou. Ela já estava com um pé fora da casa, mas o instinto falava mais alto. Se o senhor quiser, eu posso refazer. Era exatamente o que ele queria, não o curativo. O toque, a prova de que a humanidade dela não tinha fugido diante da brutalidade dele. Ele concordou com um gesto simples de cabeça, como se não significasse nada. Ela se aproximou, deixando a bolsa numa cadeira. Abriu o kit de primeiros socorros que ficava no aparador. As mãos dela eram cuidadosas, precisas. Scott acompanhava cada movimento em silêncio, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Atenção sem medo, cuidado sem interesse oculto, toque sem malícia. A respiração dela batia levemente no pescoço dele enquanto ela trabalhava. O toque dos dedos dela na pele dele era leve, necessário e perigosamente bom. Ele percebeu, com uma clareza assustadora, que não era o ferimento que o mantinha ali, parado no hall de entrada, em vez de estar em seu carro blindado. Era ela. Quando terminou, Flora deu um passo para trás, satisfeita com o trabalho. Pronto, ficou melhor agora. Obrigado, ele disse, a voz mais baixa, mais rouca do que pretendia. Ela pegou a bolsa novamente, colocando a alça no ombro. Então, até mais tarde, Sr. Scott. Até, Flora.
Ela saiu fechando a porta pesada atrás de si. Scott permaneceu ali por alguns segundos, sozinho no vasto hall de entrada. Ele tocou o curativo novo com a ponta dos dedos e deixou escapar um pequeno sorriso no canto da boca, algo raro e quase doloroso. Satisfeito, porque pela primeira vez em anos ele não precisava de um médico, nem de um soldado, nem de uma estratégia. Ele precisava dela. Scott Valença sempre teve controle absoluto sobre os homens que comandava com punho de ferro, sobre os negócios ilícitos que corriam pelas veias da cidade como um veneno invisível, sobre o medo que inspirava apenas ao entrar em uma sala. A sua vida era uma equação matemática de violência e lucro, onde variáveis emocionais eram eliminadas antes mesmo de se tornarem problemas. Mas ele não tinha controle sobre o silêncio ensurdecedor que ficou na mansão depois que Flora foi embora naquela manhã. Ele tentou ignorar a sensação física do toque dela em sua testa. Vestiu o terno italiano feito sob medida, ajustou a gravata de seda escura e partiu para o escritório central, um arranha-céu de vidro e aço que servia de fachada para operações muito mais densas. Resolveu assuntos que fariam outros homens tremerem, ordenando retaliações e fechando acordos milionários com a frieza de um verdugo. Tomou decisões cirúrgicas. Ainda assim, algo estava fundamentalmente fora do lugar. A memória do toque, o cheiro de sabonete simples que emanava da pele dela, a forma como ela não o olhava com o temor reverente dos seus soldados, mas com uma atenção humana, quase clínica. Aquilo o irritava profundamente. Era como uma coceira sob a pele, um defeito na armadura que ele não conseguia polir. Durante a reunião da tarde, o ar-condicionado mantinha a sala gelada, mas Scott sentia um calor estranho subindo pelo pescoço. Um dos seus contadores, um homem nervoso de óculos grossos, errou um número simples no relatório de lavagem de dinheiro. Scott o encarou. O silêncio na sala durou tempo demais. O contador começou a suar frio, as mãos tremendo sobre a mesa de mogno. "Refaça", ordenou Scott, a voz baixa, vibrando com uma ameaça contida. O homem recolheu os papéis desajeitadamente, derrubando uma caneta no processo. O som do objeto batendo no chão ecoou como um tiro. Scott fechou os olhos por um breve momento. A cabeça dele não estava nos lucros trimestrais. Estava na maneira como Flora havia franzido a testa ao limpar o ferimento dele, na concentração absoluta dos olhos castanhos dela. No jeito como ela disse, pronto, como se estivesse cuidando de alguém comum, de um pai qualquer, e não do homem mais temido da cidade. Ele percebeu, com uma onda de raiva contida, que fez seus punhos se fecharem sob a mesa, que tinha feito algo imperdoável para alguém na sua posição. Tinha desejado ser vulnerável. E isso era perigoso, extremamente perigoso. Como poderia um homem treinado para a guerra sobreviver a um inimigo que não atase com armas, mas com afeto? Porque desejo carnal se controla, se compra ou se expurga. Vínculo emocional, não. O vínculo cria raízes, e raízes derrubam muralhas. Naquela noite, Flora voltou à mansão. A menina correu até ela assim que a porta se abriu, os passos pequenos ecoando no mármore frio do hall de entrada. Os braços finos da criança se fecharam ao redor da cintura de Flora com uma força desesperada. "Você voltou", disse a pequena, sorrindo largo, um sorriso que Scott não via há meses. Flora se abaixou imediatamente, ficando na altura dos olhos da criança, ignorando a formalidade do ambiente. "Eu prometi que voltaria", ela sussurrou, acariciando o rosto da menina. Scott observava da porta do escritório, com um copo de uísque intocado na mão. A filha dele não se agarrava a ninguém assim desde a morte da mãe. Era doloroso ver e, ao mesmo tempo, era a única coisa que trazia algum alívio para a culpa que ele carregava. Durante o banho, a voz da menina ecoou pelo corredor, abafada pela água e pelos azulejos.
A Flora pode ficar aqui? Só até você dormir, querida, respondeu Flora com uma doçura paciente. Mais tarde, já deitada na cama grande demais para o seu corpo pequeno, a criança segurou a mão da babá. A luz do abajur criava sombras suaves no quarto. Você vai embora amanhã? A menina perguntou, os olhos pesados de sono. Flora engoliu em seco. Ela sabia que Scott estava no corredor, ouvindo. Ela sentia a presença dele como uma mudança na pressão atmosférica. Vou, mas volto à noite. Sempre volto. A menina assentiu, mas apertou os dedos dela com força, as pontas das unhas ficando brancas. Não some. Scott, encostado na parede do corredor escuro, sentiu o impacto daquelas duas palavras como um soco silencioso no estômago. Não some. Era o pedido que ele mesmo quisera fazer tantas vezes, mas que sua garganta travada pelo orgulho nunca permitiu. Depois que a respiração da filha se tornou regular e profunda, Flora saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Scott a esperava. Ela se apegou a você, disse ele, direto, sem rodeios. Flora parou, surpresa por encontrá-lo ali tão perto. Crianças sentem quando alguém está presente de verdade, ela respondeu, sem pensar, a honestidade escapando antes do filtro profissional. Ele a encarou, os olhos escuros perscrutando a alma dela. E você está? Não era uma pergunta, era uma constatação, uma acusação e um agradecimento misturados na mesma frase curta. Naquela noite, ao sair, Flora se virou para a porta fechada do quarto da menina e sussurrou uma despedida. Scott percebeu algo que não podia mais negar, algo que revirava suas entranhas. Flora não estava apenas cuidando da filha dele. Ela estava ocupando um espaço naquela casa e naquelas vidas que ele nunca conseguiu preencher, nem com dinheiro, nem com segurança armada. E isso o colocava diante do maior conflito de sua existência: manter a distância segura que garantia a sobrevivência de todos, ou permitir que duas pessoas atravessassem suas defesas ao mesmo tempo. A manhã seguinte amanheceu cinza, pesada e chuvosa. O céu parecia feito de chumbo derretido, despejando água sobre a cidade sem piedade. Flora já estava pronta para ir embora. Ela parou na porta principal da mansão, olhando a chuva cair em cortinas densas. Não tinha trazido guarda-chuva. O vento soprava frio, fazendo-a abraçar o próprio corpo. Pegou o celular antigo, a tela trincada, e tentou chamar um transporte por aplicativo. O círculo de busca girava infinitamente. Nenhum motorista aceitava a corrida. Ela suspirou, frustrada, vendo os minutos passarem. Droga, murmurou. Algum problema? A voz veio de trás, grave e profunda, vibrando no ar úmido. Flora se virou num sobressalto. Bom dia, Sr. Scott. Não, nenhum. Eu só estou tentando chamar um carro para voltar para casa. Com essa chuva não dá para ir até o ponto de ônibus, e os motoristas estão recusando por causa do mau tempo. Scott observou a tela iluminada do celular dela por um segundo, notando a simplicidade do aparelho e a preocupação genuína no rosto dela. Depois, disse com uma naturalidade que o surpreendeu. Eu levo você. Flora arregalou os olhos, a boca se abrindo levemente em surpresa. Não, eu não posso aceitar isso, senhor. É totalmente fora de mão para o senhor e... Ele não aceitou a réplica, nem sequer considerou os argumentos dela. Vamos. Antes que ela pudesse insistir na recusa, Scott tirou o paletó de tecido nobre dos ombros. Num movimento fluido, ele o colocou sobre a cabeça dela, criando um abrigo improvisado. O cheiro dele, madeira, tabaco caro e algo inconfundivelmente masculino, a envolveu imediatamente. A mão firme dele pousou nas costas dela, guiando-a pelo jardim até o carro blindado preto estacionado na entrada. Ele não correu. Ele caminhou no ritmo dela,
protegendo-a da tempestade como se aquele gesto fosse a coisa mais simples do mundo. E, estranhamente, para ele, era. O trajeto até o bairro simples onde ela morava foi feito em um silêncio denso. Não era desconfortável, mas estava carregado de eletricidade estática. O som dos limpadores de para-brisa marcava o ritmo dos pensamentos de ambos. Scott dirigia com uma mão no volante, relaxado, mas alerta. Quando o carro parou em frente à casa pequena de portão descascado, Flora soltou o cinto de segurança. "Obrigada, senhor. Muito obrigada." Ela fez menção de tirar o paletó para devolvê-lo. Scott segurou os dedos dela por um instante a mais do que o necessário. A pele dele era quente contra a dela, calejada pelo uso de armas, mas suave no toque. O tempo dentro do carro pareceu desacelerar, o mundo lá fora se tornando um borrão de chuva e cinza. "Pode ficar", disse ele, soltando a mão dela devagar, os olhos fixos nos dela. "Está chovendo muito para você correr até a porta sem proteção." Flora desceu do carro com o coração acelerado, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela correu para dentro de casa, segurando o paletó dele como se fosse um escudo. Scott a observou entrar, garantindo que ela trancasse a porta. Só quando a luz da sala se acendeu é que ele engatou a marcha. E quando arrancou com o carro potente, percebeu algo que não esperava. Não era só a presença dela que o afetava, eram os gestos pequenos, os silêncios compartilhados, e o fato de que, pela primeira vez em anos, ele não queria assustar ninguém, queria proteger. A calmaria, no entanto, durou pouco. A febre veio de repente naquela tarde, alta demais, rápida demais. Scott estava no quarto da filha, ajoelhado ao lado da cama com o carpete felpudo afundando sob seus joelhos. O médico particular da família terminava de examiná-la, guardando o estetoscópio na maleta de couro. O termômetro digital apitava alto demais para o gosto de Scott, um som irritante que testava sua paciência. "É uma virose forte", explicou o médico, o tom profissional tentando mascarar a tensão de estar na presença de um chefe do crime. "Mas ela precisa se acalmar. O estresse emocional está piorando o quadro febril. O corpo dela está lutando contra a tristeza, tanto quanto contra o vírus." Scott assentiu, sério, o maxilar travado. Assim que o médico saiu, escoltado por um segurança, a menina abriu os olhos. Estavam vidrados, confusos, a respiração curta e chiada. "Papai." "Estou aqui, filha", ele respondeu imediatamente, segurando a mãozinha quente. "O papai está aqui." Ela tentou se ajeitar na cama, inquieta, chutando os cobertores de seda. "Cadê a Flora?" O nome saiu fraco, quase um sussurro quebrado, mas claro como cristal. Scott sentiu o peito apertar, uma dor física que nenhuma bala jamais causara. "A Flora não está de turno hoje, meu amor. Ela vem à noite." Os olhinhos febris se encheram de lágrimas grossas. "Eu quero a Flora." Ela começou a chorar. Não era birra, era um choro desesperado, de quem sente uma dor que remédio nenhum cura. A febre subiu mais um pouco com o esforço. Scott tentou de tudo. Falou baixo, contou histórias, prometeu presentes, cantou uma canção de ninar antiga, desafinado e rouco, algo que não fazia desde que a esposa morrera. Nada funcionava. O choro da menina aumentava, o rosto ficando vermelho, o calor irradiando de seu corpo pequeno. Ele se sentiu impotente. O homem que controlava a cidade não conseguia controlar a temperatura do corpo da própria filha, até que ele parou, respirou fundo e tomou uma decisão. "Vista um casaco", disse ele à filha, firme, mas suave, pegando-a no colo junto com o cobertor. Minutos depois, Scott já dirigia pelas ruas molhadas da cidade, ignorando limites de velocidade e sinais vermelhos. A filha estava no banco de trás, na cadeirinha, coberta, abraçando o bichinho de pelúcia surrado, ainda choramingando baixinho.
A chuva fina voltava a cair, transformando o asfalto em um espelho negro. Quando o carro parou novamente diante da casa simples de Flora, o coração dele batia mais forte do que em qualquer negociação de reféns que já fizera. Ele não esperou seguranças. Desceu, pegou a filha no colo, protegendo-a da garoa com o próprio corpo, e tocou a campainha. Flora abriu a porta surpresa. Estava de moletom, os cabelos presos de qualquer jeito num coque frouxo, pantufas nos pés. "Sr. Scott, aconteceu alguma coisa?" ela perguntou, os olhos varrendo o rosto dele e descendo para o volume em seus braços. Ele se abaixou um pouco, revelando o rosto da menina. "Diz para ela, filha." A menina estendeu os braços em direção a babá, os olhos vermelhos brilhando de alívio. "Flora, eu estava com saudade." Flora não pensou em protocolos, em hierarquia ou em salário. Apenas a pegou no colo, puxando a criança para o calor do seu abraço. "Ei, meu amor, eu estou aqui." "Shh, eu estou aqui." A criança se acalmou quase imediatamente, encostando a cabeça febril no ombro de Flora, suspirando fundo. Scott observava em silêncio, a chuva molhando seus ombros largos. A febre parecia menos violenta agora. A respiração da menina, antes irregular, começava a encontrar um ritmo tranquilo. "Desculpa aparecer assim", disse ele, a voz rouca. "Mas ela só pediu você. Eu não sabia mais o que fazer." Flora olhou para ele e Scott viu uma emoção nos olhos dela que o desarmou completamente. Não havia julgamento, havia compreensão. "Entre, Sr. Scott. Vamos cuidar dela." A casa de Flora era o oposto da mansão. Pequena, com móveis simples e desgastados, mas tudo arrumado com um cuidado extremo. Cheirava a café e canela. Scott entrou em silêncio, sentindo-se gigante e desajeitado naquele espaço acolhedor. Flora caminhou até o único quarto da casa. Deitou a menina com delicadeza na sua própria cama, ajeitou o travesseiro fofo e cobriu-a com uma colcha de retalhos colorida. Foi até a cozinha e preparou um chá de ervas, movendo-se com eficiência. Scott ficou parado na soleira da porta do quarto, os braços cruzados, a arma no coldre pesando na cintura, um lembrete de quem ele era, contrastando violentamente com a paz daquele lugar. Observando a maneira como Flora falava baixo, sussurrando palavras de conforto. Como tocava a testa da criança com as costas da mão para medir a temperatura. Como não demonstrava medo dele estar ali, dentro do seu santuário pessoal. O chá fez efeito rápido. A menina adormeceu, segurando a mão de Flora, o rosto finalmente sereno. E Flora, exausta pela rotina dupla e pelo susto, acabou adormecendo junto, sentada na beira da cama, a cabeça inclinada sobre o colchão, a mão presa na da criança. Scott observou a cena por longos minutos. Era uma pintura de vulnerabilidade e força que ele jamais esqueceria. Depois fechou a porta com cuidado milimétrico para não fazer barulho. Acomodou-se no sofá pequeno da sala, que rangia sob seu peso. Não tirou o terno, não afrouxou a gravata, não apagou a luz. Ficou ali, sentado no escuro parcial, os olhos abertos, vigiando a porta do quarto e a entrada da casa, como um cão de guarda leal e letal. Acabou vencido pelo cansaço. Dormiu ali mesmo, sentado, a cabeça encostada na parede. Na madrugada, o silêncio da casa foi quebrado pelo som suave de passos descalços. Flora acordou, sentindo o pescoço rígido. Levantou devagar, conferiu a menina. A febre havia cedido completamente. A respiração era profunda e saudável. E saiu para a sala na ponta dos pés. Viu Scott dormindo no sofá. Ele parecia menos terrível dormindo. As linhas duras do rosto estavam suavizadas, mas ainda era imponente, ocupando quase todo o espaço do móvel pequeno. Ela pegou uma manta de lã no armário do corredor e se aproximou com cuidado. Ao tentar cobri-lo, o instinto dele disparou.
Scott segurou o pulso dela num movimento tão rápido que os olhos humanos mal poderiam acompanhar. Forte, instintivo, mortal. Os olhos dele se abriram num susto, focados e perigosos, antes de reconhecerem quem estava à sua frente. "Sou eu!" ela disse rápido, num sussurro agudo, os olhos arregalados. Scott soltou o pulso dela devagar, vendo a marca vermelha que seus dedos haviam deixado na pele pálida. Ele piscou, voltando à realidade. "Me desculpe, reflexo", ele murmurou, passando a mão pelo rosto. Ela sorriu de leve, esfregando o pulso, mas sem medo. "Bom, eu fiz pior com o senhor e o vaso." Ele sorriu de canto, um sorriso sonolento e raro. "Fez. E ainda tenho a cicatriz para provar." Houve um silêncio confortável entre eles, preenchido apenas pelo som distante da chuva que diminuía lá fora. "Como ela está?" ele perguntou, a voz rouca de sono. "A febre passou", respondeu Flora, sentando-se na poltrona à frente dele. "Dormimos a noite toda." Ela acordou algumas vezes para beber água, mas ficou calma. "Está dormindo como um anjo agora." Scott respirou fundo, soltando o ar que parecia preso em seus pulmões há horas. O alívio era visível em seus ombros, que relaxaram pela primeira vez. Sentaram-se ali, na penumbra da sala simples. A conversa veio fácil, fluindo como água. Natural. Ele perguntou da vida dela, genuinamente interessado. Das dívidas da mãe doente em outra cidade, do bairro simples onde todos se conheciam, dos motivos que a fizeram virar babá em vez de seguir a enfermagem. Ela perguntou dele, da filha, da esposa que se foi cedo demais, vítima de um mundo cruel, do homem que o mundo temia e que ela via ali, cansado, humano, despido da aura de invencibilidade. A noite avançou sem que percebessem, e quando o silêncio voltou, não era vazio. Era preenchido por uma compreensão mútua. Era pertencimento. Naquela madrugada, entre xícaras de café requentado e confissões sussurradas, nenhum dos dois percebeu exatamente o momento exato em que a linha foi cruzada. Mas ambos sentiram. Algo tinha começado. Algo que nem as armas dele, nem a cautela dela poderiam mais parar. A manhã rompeu a escuridão com uma luz cinzenta e tímida invadindo as frestas da janela da sala pequena onde Scott Valença havia passado a noite. Ele não estava habituado a sofás estreitos ou ao silêncio de um bairro operário, onde o som dos pássaros se misturava ao ruído distante de um caminhão de entrega. No entanto, ao abrir os olhos e sentir o cheiro de café fresco sendo coado, ele experimentou uma sensação de paz que nenhuma de suas propriedades milionárias jamais lhe proporcionara. Ele se levantou, o corpo rígido reclamando da posição, mas a mente estranhamente alerta. O terno, impecável na noite anterior, agora carregava as marcas de uma noite dormida em vigília, amassado e sem a gravata, conferindo ao homem mais temido da cidade um ar perigosamente humano. Na cozinha, Flora movia-se com a graça silenciosa de quem está acostumada a não incomodar. Ela cortava pão fresco sobre uma tábua de madeira gasta, enquanto a água fervia no fogão antigo. A menina, sua filha, já estava sentada à mesa pequena, balançando as pernas que não alcançavam o chão, os olhos brilhando ao observar cada movimento da babá. Não havia luxo ali. As xícaras eram desparelhadas, a toalha de mesa tinha um remendo bordado à mão, e as paredes precisavam de uma nova demão de tinta. Mas para Scott, que observava da porta, aquilo valia mais do que qualquer banquete servido em porcelana fria. "Bom dia", disse ele, a voz grave preenchendo o espaço pequeno. Flora virou-se surpresa, deixando a faca sobre a mesa. Ela usava uma roupa simples de casa, os cabelos presos num coque frouxo, e parecia ainda mais bonita à luz da manhã do que sob os lustres de cristal da mansão. "Bom dia, Sr. Scott." Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem o temor que ele costumava ver nos olhos de seus subordinados.
O café está pronto. É simples, mas é quente. Scott sentou-se à mesa bamba. A filha imediatamente segurou sua mão grande com as duas mãozinhas dela. A Flora faz o melhor pão com manteiga do mundo, papai, sussurrou a menina, como se contasse um segredo de estado. Ele olhou para a mulher que servia o café preto na xícara lascada. Eu acredito, respondeu ele, mantendo os olhos fixos em Flora. O café da manhã transcorreu numa atmosfera de intimidade proibida. Scott observava a dinâmica entre as duas. O cuidado com que Flora limpava o canto da boca da menina, a paciência ao ouvir uma história desconexa sobre um sonho com unicórnios, a firmeza doce ao insistir que ela terminasse a fruta. Ele percebeu, com um aperto no peito, que aquela mulher não estava apenas executando um trabalho. Ela estava preenchendo um abismo. Quando terminaram, a realidade do mundo exterior começou a cobrar seu preço. O celular de Scott vibrou no bolso, ignorado, mas insistente. Flora recolheu a louça. Precisamos ir, disse ele, levantando-se e ocupando quase toda a altura da cozinha. Tenho reuniões que não podem ser adiadas e ela tem escola. Claro! Flora secou as mãos no pano de prato. Vou pegar as coisas dela. A despedida na porta da casa simples atraiu olhares curiosos dos vizinhos. Um carro blindado, preto e luxuoso, estacionado naquela rua esburacada, era um evento. Scott não se importou. Ele abriu a porta traseira para a filha e esperou que Flora a acomodasse na cadeirinha. Antes de entrarem no carro, a menina abraçou o pescoço de Flora com força, recusando-se a soltar. Você volta hoje à noite, né? Perguntou a criança, a voz embargada pelo medo do abandono que a morte da mãe havia plantado nela. Flora acariciou as costas pequenas, os olhos marejados. Volto, sempre volto, prometo. Scott assistiu à cena com o maxilar travado. A promessa dela ecoou nele. Ele assentiu para Flora, um gesto curto e carregado de significado, antes de entrar no carro e assumir o volante. Enquanto dirigia de volta para o mundo de concreto e aço que dominava, Scott olhou pelo retrovisor e viu Flora parada na calçada, acenando até que o carro dobrasse a esquina. Ele sentiu um vazio imediato. E pior do que o vazio, sentiu a necessidade urgente de garantir que ela cumprisse aquela promessa. A tarde trouxe a chuva de volta, e com ela a rotina implacável da mansão. Flora, no entanto, tinha seus próprios demônios para enfrentar. Em sua casa, enquanto se preparava para o turno da noite, o telefone tocou. Era o número que ela esperava há semanas. A voz do outro lado era profissional, direta e oferecia a salvação. Uma vaga de enfermeira-chefe em uma clínica particular de prestígio. Salário 3 vezes maior do que o de babá. Convênio médico completo para ela e para a mãe doente. Horário fixo, sem madrugadas, sem perigo, sem mafiosos armados. Era a resposta para todas as suas orações. Era a saída para as dívidas que sufocavam sua família. Precisamos de uma resposta agora, senhorita Fernandes, disse a recrutadora. A vaga é sua se aceitar começar amanhã de manhã. Flora sentou-se na beira da cama. Olhou para as contas de luz atrasadas sobre a mesa de cabeceira. Pensou nos remédios caros da mãe. Era a escolha lógica, a única escolha sensata. Mas então a imagem da menina veio à sua mente. O abraço desesperado daquela manhã. O olhar de Scott, intenso e solitário, na cozinha pequena. Se ela aceitasse, nunca mais veria aquela criança. A menina pensaria que foi abandonada novamente, que as promessas eram mentiras. O coração de Flora doeu fisicamente. Por que alguém escolheria o difícil quando o fácil estava à porta? Ela respirou fundo, engolindo o choro que ameaçava subir. Agradeço a oportunidade. A voz dela tremeu, mas firmou-se no final.
Mas não vou aceitar a proposta. Tenho um compromisso que não posso quebrar. Do outro lado, houve um silêncio de surpresa, seguido de um desligar seco. Flora soltou o celular, sentindo um misto vertiginoso de pânico financeiro e paz de espírito. Ela havia escolhido o amor em vez da segurança. À noite, quando chegou à mansão, a chuva caía torrencialmente. A governanta, uma senhora de poucas palavras, a recebeu no hall de entrada com uma expressão indecifrável. O Sr. Scott está no escritório. Pediu para chamá-la assim que chegasse. Flora sentiu um frio na espinha. Será que tinha feito algo errado? A menina já dormia, segundo a governanta. Ela subiu as escadas, o som de seus passos abafado pelos tapetes persas. Parou diante da porta maciça de carvalho do escritório e bateu 2 vezes. Entre! A voz dele era um comando baixo. Flora girou a maçaneta e entrou. O escritório estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por um abajur verde sobre a mesa e pelos relâmpagos ocasionais lá fora. Scott estava de pé, de costas para ela, olhando para o jardim encharcado através da grande janela de vidro. A fumaça de um charuto subia em espirais lentas ao redor dele. "Queria falar comigo, senhor?" perguntou ela, as mãos juntas na frente do corpo para esconder o tremor. Scott virou-se devagar. O rosto dele era uma máscara de pedra, os olhos escuros fixos nela, como se quisessem ler sua alma. "Feche a porta." Ela obedeceu. O clique da fechadura soou alto demais no silêncio da sala. "Eu costumo investigar todos que entram nesta casa", começou ele, caminhando lentamente até a frente da mesa. "Especialmente quem fica perto da minha filha. Eu sei quem você é, Flora. Sei de onde vem. Sei das dívidas da sua mãe, do aluguel atrasado, da faculdade de enfermagem que você precisou trancar por falta de dinheiro." Flora sentiu o rosto queimar de vergonha, mas ergueu o queixo, recusando-se a se acovardar. "Eu nunca escondi minha situação, senhor. Sou honesta." "Eu sei", ele continuou implacável, "e sei que hoje à tarde você recebeu uma ligação. Uma oferta de emprego que resolveria todos os seus problemas financeiros num estalar de dedos." O sangue de Flora gelou. Como ele sabia? "Sim", ela sussurrou, "e você recusou." Ele deu mais um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de tabaco caro e madeira antiga a envolveu. "Por quê?" perguntou ele, a voz rouca. "Por que recusar a salvação para continuar cuidando da filha de um homem que vive com uma arma na cintura?" Flora olhou nos olhos dele, viu a desconfiança, mas também viu a curiosidade voraz. "Por causa dela", respondeu firme. "Ela já perdeu demais. Ela precisa de estabilidade, de alguém que fique, de alguém que cumpra promessas. Dinheiro eu arrumo de outro jeito. Confiança, uma vez quebrada, não se conserta." Scott parou a centímetros dela. A respiração dele estava pesada. "O que você não sabe?" disse ele, baixando o tom para algo perigosamente íntimo. "É que essa vaga era em uma empresa minha. Uma das minhas subsidiárias." Flora arregalou os olhos, o choque transparecendo em seu rosto. O senhor me testou?" "Eu testo todo mundo", admitiu ele sem remorso. "O mundo é cheio de traidores e oportunistas. Eu precisava saber se você estava aqui pelo salário ou pela minha filha." Ele ergueu a mão e, num gesto que desafiava toda a sua frieza habitual, tocou o rosto dela. O polegar áspero roçou a pele macia da bochecha de Flora. Ela estremeceu, mas não recuou. "Você me intriga, senhorita Flora Fernandes", murmurou ele. "Você passou num teste que homens feitos falharam. Você se colocou em segundo plano por uma criança que conhece há dias. A tensão no ar mudou, deixou de ser um interrogatório e tornou-se algo elétrico, palpável." O olhar de Scott desceu para os lábios dela e voltou para os olhos,
escurecendo com um desejo que ele lutava para conter. Talvez, disse ela, a voz falhando levemente, mas o espírito desafiador intacto. Não se deva conter o que não nasceu para ser contido. Os olhos dele brilharam com aquela resposta. Scott inclinou-se. A distância entre eles desapareceu. Ele ia beijá-la. Ele precisava beijá-la para entender por que aquela mulher simples o desarmava tão completamente. Talvez não. Ele sussurrou contra a pele dela. O momento, frágil como cristal, estilhaçou-se com batidas frenéticas e abafadas na porta, seguidas pela voz chorosa da menina. Papai, a Flora já chegou? Tive um pesadelo. Eu quero a Flora. Scott e Flora afastaram-se num pulo, a respiração de ambos descompassada. A realidade invadiu a bolha de desejo com a força de um maremoto. Scott passou a mão pelo rosto, recuperando o controle em segundos, trancando o homem apaixonado de volta na jaula e deixando apenas o pai sair. "Abra a porta!" ordenou ele, a voz voltando ao normal. Embora seus olhos ainda queimassem, Flora correu até a porta, destrancou-a e abriu. A menina estava lá, de pijama, segurando seu urso de pelúcia, o rosto molhado de lágrimas. "Eu estou aqui, meu amor", disse Flora, ajoelhando-se imediatamente e abrindo os braços. A criança se jogou nela, soluçando de alívio. Scott observou da sombra do escritório. O desejo ainda pulsava em suas veias, quente e urgente, mas havia algo maior ali. Ele via a cena, a mulher que recusou uma vida melhor para consolar sua filha. Naquela noite, Flora ficou no quarto da menina até ter certeza de que o sono profundo havia retornado. Quando saiu, o corredor estava vazio. Scott havia se recolhido, mas a energia entre eles havia mudado irrevogavelmente. As barreiras haviam caído, não por força, mas por verdade. A manhã seguinte amanheceu com um pressentimento pesado no ar. Flora saiu da mansão mais cedo do que o habitual. Precisava passar na farmácia antes de ir para casa. Esperou ver Scott, talvez retomar a conversa interrompida, mas a governanta informou que ele já havia saído para resolver assuntos urgentes no porto. Uma pontada de decepção a atingiu, mas ela a ignorou. Seguiu sua rotina. Caminhou até o ponto de ônibus, sob o céu nublado que prometia mais chuva. A cidade parecia cinza, hostil. O ônibus da linha 608 encostou, chiando os freios. Estava cheio, como sempre naquele horário. Pessoas indo para o trabalho, estudantes, idosos. Flora subiu, pagou a passagem e encontrou um lugar perto da janela, nos fundos. Encostou a cabeça no vidro frio, fechando os olhos por um momento, pensando no toque de Scott em seu rosto na noite anterior. O ônibus seguiu seu trajeto, parando a cada 2 quarteirões. Flora estava quase cochilando quando o veículo parou bruscamente fora do ponto. Um homem entrou. Não era um passageiro. A linguagem corporal dele gritava perigo. Olhos vidrados, roupas largas demais, suor excessivo na testa apesar do frio. E a mão direita escondida dentro da jaqueta. "Ninguém se mexe." O grito rasgou o silêncio matinal do transporte. "Isso é um assalto. Passa tudo. Celular, carteira, aliança. Agora!" O pânico foi instantâneo. Gritos abafados, choro de crianças. O motorista travou as portas, aterrorizado. O homem sacou a arma, um revólver velho, mas letal, e começou a apontar aleatoriamente para as cabeças dos passageiros. Flora sentiu o coração disparar contra as costelas. Ela tentou ficar invisível, encolhendo-se no banco, mas seus instintos gritavam. Um rapaz na frente tentou esconder o celular. O assaltante viu. "Tá me tirando, moleque!" Ele gritou, avançando. Houve um movimento brusco. Um disparo ensurdecedor ecoou dentro da lata de metal que era o ônibus. O rapaz caiu no corredor, gritando de dor, atingido na perna. O caos explodiu. O assaltante, percebendo que a situação saíra de controle e vendo as sirenes de polícia se aproximando ao longe, entrou em desespero total.
Ele precisava de um escudo. Ele precisava de garantia de vida. Os olhos alucinados dele varreram o ônibus e pararam em Flora. Ela tentou recuar, mas não havia para onde ir. Você! Ele rugiu, caminhando até ela. Levanta! Ele a agarrou pelo braço com uma força brutal, puxando-a para o corredor. O cano frio da arma foi pressionado contra a têmpora dela. Flora prendeu a respiração, o cheiro de pólvora e suor invadindo suas narinas. Se alguém tentar entrar, eu estouro a cabeça dela, berrou o criminoso para o motorista e para o mundo lá fora. O ônibus estava cercado. O trânsito parou. As câmeras de televisão começaram a chegar, transmitindo ao vivo o terror da linha 608. Em outro ponto da cidade, um dos seguranças de Scott aguardava do lado de fora da sala de reuniões. O celular vibrava em sua mão, a transmissão do noticiário ao vivo. A linha envolvida é a linha 608. A porta se abriu naquele exato segundo. Scott saiu da sala. O segurança ia desligar. Não deu tempo. Quando o número da linha foi citado por completo, Scott não ouviu mais nada. Scott não pediu. Arrancou o celular da mão dele. O repórter continuava, a voz metálica ecoando no alto-falante. Segundo informações, o criminoso mantém os passageiros como reféns. Aquela era a linha dela. Ele sabia onde ela morava, sabia o horário que ela pegava o ônibus, sabia tudo. Onde isso está acontecendo? A voz saiu baixa, contida, perigosa. Ele já estava andando. Scott ligou para Flora. Uma vez, duas, nada. Ele fechou os olhos por um segundo. O ladrão havia recolhido todos os celulares. Ele caminhou para a saída como um deus da guerra, despertado de seu sono. Até onde um homem iria para proteger o que ainda nem sabia que era seu. Scott Valença estava prestes a mostrar a toda a cidade que não existiam limites, leis ou regras quando se tratava de Flora Fernandes. A chuva caía torrencialmente sobre o asfalto, transformando as luzes das sirenes em borrões vermelhos e azuis que dançavam violentamente contra a lataria do ônibus parado. O cerco policial era uma bagunça de gritos, ordens contraditórias e medo palpável. Ninguém sabia o que fazer. O sequestrador, um homem visivelmente alterado por substâncias e desespero, mantinha a arma pressionada contra a têmpora de Flora, usando o corpo dela como um escudo humano na porta dianteira do veículo. Ela estava pálida, os olhos arregalados, o cabelo grudado na testa pelo suor frio, mas não chorava. Flora Fernandes nunca entregava suas lágrimas ao inimigo. Um carro preto, blindado e imponente, rompeu a barreira de isolamento sem diminuir a velocidade, freando bruscamente a poucos metros da negociação falha da polícia. A porta se abriu antes mesmo do veículo estabilizar completamente. Scott Valença desceu. Ele não corria. Homens como ele não correm, pois o mundo espera por eles. Ele caminhava com passadas largas, o terno escuro absorvendo a chuva, a expressão no rosto mais fria do que o aço da arma que ameaçava a mulher que ele desejava. O chefe da operação policial tentou interceptá-lo, erguendo a mão em um gesto de autoridade que não possuía diante daquele homem. Senhor Valença, esta é uma área restrita. O senhor não pode... Começou o policial, mas a voz morreu na garganta quando Scott virou o rosto. O olhar de Scott não era humano naquele momento. Era o abismo. O policial recuou 2 passos, engolindo em seco, e fez um sinal para que seus subordinados baixassem as armas e abrissem caminho. Scott não disse uma palavra. Ele apenas ajustou o ponto eletrônico no ouvido, conectando-se diretamente com o atirador de elite que seus homens já haviam posicionado no topo de um prédio comercial adjacente, muito acima da ineficiência da polícia local. Visão limpa? Scott perguntou, a voz grave e baixa, quase um rosnado contido. Afirmativo, senhor. O alvo está instável.
A refém está muito próxima. O risco de dano colateral é alto, respondeu a voz metálica no ouvido dele. Scott parou no meio da rua, a chuva encharcando seus ombros, ignorando completamente a própria segurança. Ele estava visível, um alvo fácil, e era exatamente isso que ele queria. Ele precisava ser o foco. Ele precisava que o sequestrador olhasse para ele e não para Flora. Mantenha a mira, ao meu sinal, ordenou Scott. Ele avançou. O sequestrador, percebendo a movimentação e a figura imponente que se aproximava sem medo, gritou, a voz falhando pelo pânico. Não se aproxima, eu vou atirar, eu juro que eu estouro a cabeça dela. Scott parou a 5 metros do ônibus. Ele ergueu as mãos lentamente, mostrando as palmas vazias. Não havia arma em suas mãos, mas ele era a coisa mais perigosa naquela avenida. Seus olhos se fixaram nos de Flora por um breve segundo. Ele viu o terror, sim, mas viu também o reconhecimento. Ela sabia quem ele era, e naquele instante, Scott prometeu silenciosamente que a morte não tocaria nela naquele dia. Você não vai atirar, disse Scott, a voz projetada com uma calma aterrorizante que cortou o barulho da chuva e das sirenes. Porque você sabe quem eu sou. E sabe que se apertar esse gatilho, a morte será o menor dos seus problemas. O que virá depois fará o inferno parecer um refúgio. O sequestrador tremeu. A arma oscilou milímetros na têmpora de Flora. O homem tentou focar em Scott, tentando entender por que a polícia havia recuado para dar espaço a um civil. O medo da autoridade desconhecida começou a corroer a determinação do criminoso. Quem é você? Gritou o homem, o suor misturando-se à chuva que entrava pela porta aberta do ônibus. Eu sou a única chance que você tem de sair daqui respirando, mentiu Scott, com a frieza de um executor. Solte a garota. Agora. Flora sentiu o aperto no braço dela afrouxar minimamente. O sequestrador estava confuso, dividido entre o instinto de matar e o instinto de sobreviver. Ele deu um passo em falso, tentando recuar para dentro do ônibus, mas arrastando Flora com ele. O movimento foi desajeitado. Por uma fração de segundo, a cabeça dele se separou da de Flora. O espaço era mínimo, quase inexistente, mas para o atirador contratado por Scott Valença, era um oceano. Scott não gritou. Ele apenas fechou o punho direito ao lado do corpo. O som do disparo foi seco, único e definitivo. Não houve gritos, não houve drama prolongado. O impacto foi brutal. O sequestrador foi jogado para trás como um boneco de pano, a arma caindo inutilmente no degrau do ônibus, enquanto o corpo desabava sem vida no corredor do veículo. O sangue manchou o vidro instantaneamente. Flora, em choque, ficou paralisada, sentindo o peso morto do homem que a ameaçava desaparecer de suas costas. Ela cambaleou para a frente, as pernas cedendo. O mundo girou. O cheiro de pólvora e ferro invadiu suas narinas, e a escuridão ameaçou tomar sua consciência. Ela ia cair no asfalto molhado e sujo, mas ela nunca tocou o chão. Braços fortes a envolveram antes que os joelhos dela dobrassem completamente. O cheiro de chuva e perfume caro, misturado com uma tensão masculina inconfundível, a envolveu. Scott a segurou contra o peito com uma possessividade desesperada, enterrando o rosto no pescoço dela, ignorando o sangue alheio que respingara na roupa dela. Ah, Flora! Ele sussurrou a voz rouca, perdendo a compostura pela primeira vez em anos. Acabou. Eu peguei você. Ela tentou falar, tentou dizer que estava bem, mas o choque foi mais forte. O corpo dela amoleceu completamente nos braços dele, a adrenalina abandonando o sistema de uma vez só. Scott a ergueu no colo como se ela não pesasse nada, virando as costas para a cena do crime, para a polícia, para as câmeras e para o mundo. Ele caminhou em direção ao carro blindado, o rosto fechado em uma máscara de fúria e proteção. "Para o hospital! Agora!"
Ele rugiu para o motorista, entrando no banco traseiro com ela ainda aninhada em seu colo. O trajeto até o hospital particular foi um borrão de velocidade e silêncio tenso. Scott não soltou a mão dela nem por um segundo. Ele limpou com o próprio lenço de seda uma gota de sangue que não era dela em sua bochecha. Ele observava o peito dela subir e descer, certificando-se a cada respiração de que ela estava viva, de que aquilo não era um pesadelo, do qual ele acordaria sozinho novamente. No hospital, a equipe médica já aguardava na entrada de emergência exclusiva. Scott Valença não esperava em filas. Ele depositou Flora na maca com uma delicadeza que contrastava com a violência que ele acabara de orquestrar. Enquanto os médicos a examinavam, checando sinais vitais e tratando o estado de choque, Scott permaneceu no canto da sala, imóvel como uma gárgula, os olhos varrendo qualquer um que se aproximasse demais. Horas se passaram. O soro pingava lentamente. A sedação leve que deram a ela começou a passar. Flora abriu os olhos. O teto branco do hospital foi a primeira coisa que viu, seguido pelo som rítmico do monitor cardíaco. Ela virou a cabeça devagar. Scott estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, olhando para ela com uma intensidade que parecia queimar. Ele não estava mais de paletó, as mangas da camisa branca estavam dobradas até os cotovelos, e ele parecia exausto, mas alerta. "Você está segura?", disse ele, antes mesmo que ela pudesse perguntar. "O homem..." A voz dela saiu como um sussurro arranhado. "Morto", respondeu Scott sem rodeios, sem suavizar a verdade. "Ninguém toca no que é meu e vive para contar a história." A frase pairou no ar. "No que é meu." Flora sentiu o coração acelerar e o monitor cardíaco denunciou a alteração com bips mais rápidos. Scott se levantou e se aproximou da cama, colocando a mão grande e quente sobre a dela, acalmando o tremor que ela nem percebera que tinha. "Eu achei que nunca mais veria você", confessou ela, uma lágrima solitária escorrendo pelo canto do olho. "Eu só pensava na sua filha, em como ela ficaria sem ninguém de novo." Scott sentiu aquilo como um soco físico. Mesmo com uma arma na cabeça, o instinto dela fora proteger a criança que nem era dela. Ele se inclinou sobre a cama, o rosto a centímetros do dela. A respiração dele roçou a pele de Flora quente e necessária. "Você não vai a lugar nenhum, Flora. Eu não permito." Ele não pediu permissão. Ele não hesitou. Scott Valença selou aquela promessa com um beijo. Primeiro, beijou a testa dela. Depois o rosto, num gesto lento, protetor. Ficou ali, perto demais para ser casual. Longe o bastante para esperar. Os olhos dele desceram até os lábios dela e pararam, esperando. Flora não disse nada. Apenas se aproximou um pouco mais. Foi o sinal. Scott a beijou com suavidade, sem pressa, sem urgência, um beijo contido, carregado de tudo o que quase foi perdido. Quando se afastou, encostou a testa na dela, os olhos fechados. "Vamos para casa", disse ele. "Não vou deixar você neste hospital frio nem mais um minuto." Ele assinou a alta, levou-a para o carro, acomodando-a com travesseiros e ordenou que seguissem para a mansão. Durante o caminho, a mão dele permaneceu sobre a perna dela, um toque constante, uma lembrança física de que ela estava ali. Ao chegarem na mansão, a noite já havia caído completamente. A casa estava silenciosa, exceto pela governanta que esperava na porta, visivelmente preocupada. Scott fez um sinal de silêncio, indicando que Flora precisava de descanso absoluto. Ele a carregou escada acima, ignorando quando ela murmurou que podia andar. "Poupe suas forças", disse ele. "Você vai precisar delas para lidar comigo e com a minha filha a partir de agora, porque eu não pretendo deixar você sair desta casa tão cedo." Ele entrou no quarto de hóspedes, mas parou no meio do caminho. Mudou de ideia. Deu meia volta e entrou no quarto principal. O quarto dele.
Era um espaço vasto, decorado em tons escuros, masculino e imponente, um lugar onde ninguém entrava sem convite expresso. Ele a depositou na cama enorme, cobrindo-a com o edredom pesado. Scott, este é o seu quarto, ela sussurrou, olhando ao redor. É o lugar mais seguro da casa, respondeu ele, sentando-se na beirada da cama e retirando os sapatos dela com cuidado reverente. E é onde eu posso ficar de olho em você a noite toda. Flora o observou. A máscara de mafioso frio havia caído, revelando o homem que estava apavorado com a ideia de perdê-la. Você me salvou, disse ela suavemente. Eu protegi meu futuro, corrigiu ele, a voz grave. Agora durma. Eu estarei aqui quando você acordar. E estarei aqui no dia seguinte e no outro. Ele se recostou na cabeceira da cama, ao lado dela, mas sem tocá-la de forma desrespeitosa. Apenas ali, presente, uma sentinela armada e perigosa contra qualquer pesadelo que ousasse se aproximar dela. Flora fechou os olhos e, pela primeira vez em toda a sua vida de lutas e solidão, sentiu que podia baixar a guarda. Ela adormeceu ao som da respiração dele, sabendo que, enquanto Scott Valença respirasse, nada no mundo a machucaria novamente. A madrugada avançou silenciosa. Scott não dormiu. Ele observou o rosto dela na penumbra, traçando mentalmente cada linha, cada curva. Ele sabia que o ataque ao ônibus não fora aleatório. O sequestrador estava drogado, sim, mas a escolha daquela linha, naquele horário... Algo instintivo dizia a Scott que o universo estava testando seus limites, e ele acabara de provar que não tinha nenhum. Ele pegou o celular, enviando uma mensagem curta para seu chefe de segurança. Descubra tudo sobre o sequestrador, quem vendeu a droga, quem o colocou naquela rota. Quero nomes até o amanhecer. Ele bloqueou a tela e voltou a olhar para Flora. A guerra lá fora continuaria, mas ali dentro, naquele quarto, uma nova aliança havia sido forjada, e era indestrutível. A luz da manhã invadiu o quarto de hóspedes com uma suavidade que contrastava brutalmente com a violência do dia anterior. Flora despertou devagar, sentindo o peso de um braço forte sobre sua cintura, mantendo-a ancorada no colchão. Ela não precisou abrir os olhos para saber onde estava, nem com quem estava. O cheiro de sândalo e tabaco frio impregnava os lençóis, uma assinatura olfativa de Scott Valença. Por um longo momento, ela permaneceu imóvel, ouvindo a respiração ritmada dele logo atrás de sua nuca. O homem que o mundo temia como uma força da natureza, capaz de ordenar execuções com um simples aceno de mão, agora dormia como uma muralha protetora ao redor dela. Flora sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo nariz, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía fisicamente. Ela estava viva, e pela primeira vez em anos não estava sozinha. Scott abriu os olhos no instante em que a respiração dela mudou o ritmo. O instinto de predador nunca desligava completamente, nem mesmo no sono. Ele não se moveu de imediato. Apenas apertou levemente o braço ao redor dela, um gesto possessivo e tranquilizador, confirmando que a realidade não era um sonho febril. Ela estava ali, quente, respirando, segura dentro das paredes que ele erguera para isolar o caos. Ele se afastou devagar, levantando-se da cama com a fluidez silenciosa de quem aprendeu a não fazer barulho para sobreviver. Flora se virou, observando a silhueta larga contra a luz da janela. As costas dele eram marcadas por cicatrizes antigas, histórias de guerras que ela jamais conheceria por completo. Scott vestiu a camisa social branca, deixando os botões abertos, e caminhou até ela. O café será servido em 15 minutos, informou ele, a voz rouca do sono, mas firme como sempre.
Flora sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, embora soubesse que ele já vira tudo o que havia para ver em seus olhos na noite anterior. Scott, sobre ontem. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Não com rudeza, mas com decisão. Ontem acabou. O que importa é o hoje. E hoje você está na minha casa, sob a minha proteção. Antes que ela pudesse argumentar, a porta do quarto se abriu com um estrondo abafado. A pequena filha de Scott entrou correndo, os cabelos desgrenhados e o pijama de ursinhos, parando abruptamente ao ver a cena. Os olhos da menina brilharam com uma compreensão inocente e pura. "Você dormiu aqui!" ela exclamou, correndo para a cama e subindo com dificuldade. Flora sorriu, abrindo os braços para receber o impacto do abraço infantil. A menina se aninhou contra ela, inspirando fundo. "Eu tive pesadelo, papai", disse a criança, olhando para Scott. "Mas aí lembrei que a Flora estava aqui e dormi de novo." Scott observou as duas mulheres da sua vida entrelaçadas na cama. Algo dentro dele, uma engrenagem enferrujada e fria, começou a girar com um calor novo. Ele se aproximou, beijou o topo da cabeça da filha e, em seguida, demorou os lábios na testa de Flora. "Vou resolver alguns assuntos. Desçam quando estiverem prontas." Ele saiu do quarto, mas a atmosfera que deixou para trás era densa, não de perigo, mas de promessa. No escritório, a realidade era menos poética. O chefe de segurança aguardava pálido, segurando uma pasta fina. Scott contornou a mesa de carvalho maciço e sentou-se, o rosto voltando à máscara impenetrável de chefe da máfia. "Fale!" ordenou Scott sem preâmbulos. "Foi aleatório, senhor", disse o segurança, a voz tremendo levemente. O sequestrador era um viciado desesperado. Ninguém o enviou. Ninguém pagou. Foi puro azar ela estar naquele ônibus. Scott permaneceu em silêncio. O silêncio dele era pior do que qualquer grito. Ele tamborilou os dedos na madeira polida. Azar. Ele odiava essa palavra. Azar era para pessoas que não tinham controle. Scott Valença não acreditava em azar. Ele acreditava em eliminação de variáveis. "Quem vendia a droga para ele?" perguntou Scott, a voz perigosamente baixa. "Um grupo pequeno na Zona Leste. 5 homens." Scott levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim onde Flora brincara com sua filha dias antes. "Limpe tudo", disse ele, sem se virar. "Não quero traficantes na rota de ônibus dela. Não quero viciados armados no bairro dela. Quero que a área seja estéril. Se a polícia não faz, nós fazemos." "Sim, senhor." "E quanto à senhorita Flora?" Scott virou-se devagar. Os olhos eram gelo puro. "A senhorita Flora não volta para aquele bairro. A mudança dela acontece hoje. Traga as coisas dela. Tudo. Não deixe nada para trás." O segurança assentiu e saiu apressado, grato por ainda ter o emprego e a vida. Scott ficou sozinho, sentindo o peso da decisão. Ele não havia perguntado a ela. Não importava. Ele não estava ali para ser democrático. Estava ali para garantir que ela nunca mais tivesse uma arma apontada para a cabeça. A tarde caiu sobre a mansão com uma calmaria enganosa. Flora passara o dia com a menina, lendo histórias, desenhando, tentando ignorar a movimentação estranha dos funcionários que traziam caixas e mais caixas para um dos quartos do andar superior. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não teve coragem de confrontá-lo até a noite chegar. Quando a casa silenciou e a menina adormeceu, exausta e feliz, Flora desceu até o escritório. A porta estava entreaberta. Ela entrou, fechando-a atrás de si com um clique suave. Scott ergueu o olhar dos papéis. Ele sabia que esse momento chegaria. "Você trouxe minhas coisas", disse ela. Não era uma pergunta. "Trouxe, sem me perguntar. Eu disse que protegeria meu futuro. Você não pode estar segura naquela casa de madeira com fechaduras que uma criança poderia arrombar."
Flora caminhou até a mesa, as mãos apoiadas no encosto da cadeira de couro à frente dele. Ela parecia frágil sob a luz amarelada do abajur, mas seus olhos mostravam a mesma força que a fizera quebrar um vaso na cabeça dele no primeiro encontro. Eu preciso te contar uma coisa. A voz dela tremeu, e pela primeira vez Scott viu medo ali. Não medo dele, mas medo da própria memória. Você acha que sabe quem eu sou? A babá corajosa. A mulher que enfrentou um sequestrador. Mas você não sabe por que eu faço isso. Scott largou a caneta. Ele se levantou, contornou a mesa e parou à frente dela, sem tocá-la, dando espaço para que ela falasse. Fale, Flora. Ela respirou fundo, como se o ar faltasse. As lágrimas começaram a se acumular, brilhando como vidro. Anos atrás, quando eu ainda era muito jovem, eu tive um namorado. Nós achávamos que era amor. Eu engravidei dele. O rosto de Scott permaneceu impassível, mas os punhos dele se fecharam ao lado do corpo. Era uma menina, continuou ela, a voz falhando, as lágrimas agora correndo livres. Eu a amava antes mesmo de ver o rosto dela. Eu a perdi no 5º mês. Mas minha relação não aguentou. O estresse, as brigas, o abandono emocional. O silêncio no escritório era absoluto, quebrado apenas pela respiração irregular de Flora. Eu passei por tudo sozinha. Ele não estava lá, não no hospital. Quando eu precisei fazer o procedimento, quando eu precisei assinar os papéis do óbito, eu estava sozinha. Saí do hospital sozinha, voltei para uma casa vazia. A depressão quase me levou junto com ela. Ela ergueu os olhos para Scott, buscando algum sinal de rejeição, mas encontrou apenas uma escuridão intensa e atenta. É por isso que eu tenho esse amor inexplicável pela sua filha, porque ela tem a idade que a minha teria. Porque quando eu cuido dela, sinto que estou cuidando da filha que eu nunca pude segurar no colo. Você me deu essa oportunidade sem saber. Eu não sou apenas uma babá, Scott. Eu sou uma mãe sem filho, cuidando de uma filha sem mãe. A confissão pairou no ar, pesada, dolorosa e irreversível. Scott não disse uma palavra. Ele deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Com um movimento brusco, mas controlado, ele a puxou para o colo e a envolveu num abraço que parecia querer fundir os dois corpos em um só. Flora desmoronou contra o peito dele, o choro contido de anos finalmente rompendo a barragem. Ele segurou a nuca dela, os dedos entrelaçados nos cabelos, pressionando o rosto dela contra a curva do seu pescoço. Isso acaba aqui. A voz dele vibrou contra o ouvido dela, grave, profunda, uma sentença final. Você nunca mais vai atravessar nada sozinha. Ela soluçou, agarrando a camisa dele como se fosse a única coisa sólida num mundo líquido. Scott a afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. A expressão dele era feroz. Aquele homem, o passado, nada disso toca em você agora. Você perdeu uma filha, mas não perdeu o direito de ser família. E eu não sou o homem de abandonar o que é meu. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares, o toque áspero e gentil ao mesmo tempo. Eu não faço promessas, Flora. Eu assumo posição, e a minha posição agora é do seu lado, no fácil, no difícil e no que dói. A minha filha ama você porque sente a verdade, e eu... Ele parou, a intensidade do momento travando a garganta até mesmo de um homem como ele. Eu preciso de você, não para cuidar da casa, não para ser babá. Eu preciso de você aqui, neste lugar, ocupando o espaço que sempre esteve vazio. Flora olhou para ele, vendo a verdade nua naqueles olhos escuros. A solidão que a acompanhara por anos parecia finalmente estar fazendo as malas para partir. Nós somos sua família agora, decretou ele. E ninguém fere a minha família e continua respirando. Ele a beijou então.
Não foi um beijo de desejo desenfreado, embora o desejo estivesse lá, queimando sob a superfície. Foi um beijo de selamento, um contrato vitalício assinado sem tinta, apenas com almas. Quando se afastaram, Flora sentiu uma paz estranha, a certeza absoluta de que, não importava o que o mundo jogasse contra eles, aquele homem moveria montanhas e queimaria cidades para mantê-la a salvo. Agora suba, disse ele, a voz voltando ao tom de comando, mas com uma suavidade nova. Vá ficar com a nossa menina. Eu tenho algumas ligações para fazer. Flora assentiu, ainda atordoada pela força da declaração dele. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair e olhou para trás. Scott já estava ao telefone, o rosto duro, dando ordens que limpariam a cidade para ela. Ela sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas cheio de esperança, e subiu as escadas. Naquela noite, a mansão não parecia mais fria. As sombras não eram mais ameaçadoras. Eram apenas o manto que cobria uma nova vida que começava a germinar, forte e indestrutível, no solo improvável do coração de um mafioso. A luz da manhã invadiu o quarto principal da mansão, mas não encontrou Scott Valença dormindo. Homens como ele raramente dormiam mais do que o estritamente necessário para manter os reflexos afiados. Ele estava de pé, encostado no batente da grande porta de vidro que dava para a varanda, observando o jardim, onde tudo começara, onde um vaso de cerâmica quebrara em sua cabeça e, simultaneamente, quebrara as barreiras que ele erguera em volta de si mesmo por anos. Flora ainda dormia na cama larga, os lençóis de seda branca contrastando com seus cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. A respiração dela era suave, rítmica, o som da paz absoluta que Scott jurara proteger. Ele caminhou até a mesa de cabeceira, onde um envelope pardo repousava. Pegou o papel, sentindo a textura grossa sob os dedos calejados. Ali dentro estava a liberdade dela. Não a liberdade dele, mas a do passado que a acorrentava. Scott não fazia favores. Ele movia peças no tabuleiro para garantir que sua rainha não tivesse flancos desprotegidos. Quando Flora se remexeu e abriu os olhos, encontrou o olhar dele fixo nela. Um olhar que não carregava mais a frieza de um chefe, mas a intensidade devoradora de um homem que encontrou seu porto seguro. Bom dia, disse ele, a voz grave preenchendo o quarto. Flora sentou-se, puxando o lençol para cobrir o corpo, embora a intimidade entre eles já tivesse ultrapassado a barreira da vergonha. Bom dia. Eu perdi a hora. A menina tem escola e eu preciso preparar o uniforme. Ela fez menção de levantar, o instinto de funcionária ainda gritando mais alto que a nova realidade. Scott não se moveu, mas sua voz foi um comando suave e absoluto. A governanta já cuidou disso. Sente-se, Flora. Ela parou, os pés descalços tocando o tapete felpudo, e olhou para ele. Scott estendeu o envelope. O que é isso? Perguntou ela, receosa. Abra. Flora pegou o envelope. As mãos tremiam levemente. Ao retirar os documentos, seus olhos percorreram as linhas digitadas com precisão jurídica, escrituras, recibos bancários, termos de quitação, a casa da mãe dela, comprada, as dívidas hospitalares, pagas, um fundo fiduciário em nome de sua mãe, garantindo que ela nunca mais precisasse trabalhar um dia sequer na vida. Flora levou a mão à boca, o ar faltando nos pulmões. As lágrimas vieram instantâneas, quentes e silenciosas. Scott, eu não posso aceitar isso, é demais. Eu vou trabalhar a vida inteira e nunca vou conseguir te pagar. Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama. Segurou o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. O polegar dele limpou uma lágrima que escorria pela bochecha. Você não entendeu ainda, disse ele num tom baixo e rouco. Não existe dívida entre nós. Isso não é um pagamento. É uma limpeza de terreno.
Eu não quero você preocupada com contas, com a saúde da sua mãe ou com o futuro. Eu quero você aqui, inteira, focada apenas em nós. Ele se levantou e caminhou até o closet, voltando segundos depois com uma caixa de veludo negro. Não era pequena, não era discreta. Era imponente, como tudo o que pertencia a Scott Valença. Eu demiti mais de 300 babás, Flora, começou ele, a voz ganhando uma solenidade que fez o coração dela disparar contra as costelas. Algumas por incompetência, outras por medo. Mas você eu estou demitindo por um motivo muito diferente. Flora se levantou, o envelope caindo esquecido sobre a cama. Ela olhava para a caixa na mão dele, depois para os olhos escuros que pareciam ler sua alma. Eu estou te demitindo, continuou ele, dando um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com a autoridade de quem veio para ficar. Porque eu não durmo com minhas funcionárias. E eu pretendo dormir ao seu lado todas as noites pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel brilhava com uma intensidade que parecia capturar toda a luz do quarto. Não era apenas um diamante. Era uma declaração de poder e posse. Uma pedra central cercada por pedras menores, desenhada para ser notada, para avisar a qualquer um que olhasse para a mão dela que aquela mulher estava sob a proteção do homem mais perigoso da cidade. Scott não se ajoelhou. Homens como ele não se ajoelham. Ele segurou a mão esquerda dela, erguendo-a na altura do peito dele. Flora Fernandes, você aceita deixar de cuidar da minha filha como babá para se tornar a mãe que ela precisa e a mulher que eu não consigo mais viver sem? O silêncio no quarto era absoluto, quebrado apenas pela respiração entrecortada dela. Flora olhou para o anel, depois para o homem que, dias atrás, a aterrorizara com sua presença sombria. O homem que cruzara uma linha de fogo para salvá-la de um sequestro. O homem que agora lhe oferecia o mundo numa caixa de veludo. Sim, ela respondeu, a voz embargada, mas firme. Sim, Scott. Eu aceito. Ele deslizou o anel pelo dedo dela. O encaixe foi perfeito, como se tivesse sido forjado nas mesmas chamas que uniram os destinos dos dois. Scott puxou a mão dela para os lábios, beijando os nós dos dedos, selando o compromisso com a devoção de um guerreiro que jura lealdade à sua rainha. Então está feito, murmurou ele contra a pele dela. Bem-vinda à sua verdadeira vida. Os meses que se seguiram foram uma mistura de adaptação e êxtase. A mansão, antes um mausoléu de silêncio e regras rígidas, ganhou vida. A filha de Scott, agora chamando Flora de mãe com uma naturalidade que curava feridas antigas em ambas, corria pelos corredores sem medo de repreensão. O casamento foi uma cerimônia privada, realizada nos jardins da propriedade, exatamente no local onde Flora atingira Scott com o vaso. Foi um pedido dela, e ele riu ao concordar, dizendo que era justo selar a união no lugar onde ela o derrotara pela primeira vez. Não houve imprensa, não houve sócios de negócios escusos. Apenas a família, a mãe de Flora, agora recuperada e instalada confortavelmente em uma casa próxima, e os poucos homens de confiança absoluta de Scott. Flora vestia branco, não como um símbolo de inocência, mas de renascimento. Scott, em seu terno preto impecável, parecia menos uma sombra e mais um pilar de sustentação. Quando ele a beijou no altar improvisado sob o pergolado de flores, não foi o beijo de um mafioso tomando o que queria. Foi o beijo de um homem que agradecia, em silêncio, por ter sido salvo de sua própria escuridão. Mas a vida com Scott Valença nunca seria comum. Havia dias em que ele voltava para casa com o peso do mundo nos ombros, o cheiro de pólvora impregnado na pele, o olhar distante de quem vira coisas que ninguém deveria ver. Nesses dias, Flora não fazia perguntas. Ela apenas preparava um banho quente, dispensava os empregados e sentava-se com ele no silêncio do escritório.
a mão dela sobre a dele, ancorando-o de volta à realidade. Ela aprendeu a ler os silêncios dele. Ele aprendeu a verbalizar o afeto que sentia. E a maior prova dessa transformação veio numa noite de tempestade, muito parecida com aquela em que ela fora contratada. Flora sentiu as dores. Não eram dores de medo, nem de perda. Eram dores de vida. Scott, o homem que negociava com a morte diariamente, empalideceu. No hospital, ele aterrorizou enfermeiras e médicos com exigências de perfeição, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Scott, pare, Flora pediu, entre uma contração e outra, segurando a mão dele com força. Eu estou bem. Nós estamos bem. Ele parou, olhando para ela com uma vulnerabilidade que só ela conhecia. Eu não posso perder vocês. Ele confessou, a voz rouca. Eu não sobreviveria a isso de novo. Você não vai, ela prometeu puxando-o para perto. Nossa história não é sobre perda, meu amor. É sobre o que vem depois dela. E o que veio depois foi o choro forte e saudável de um menino. Quando Scott segurou o filho nos braços pela primeira vez, o mafioso frio, o homem que odiava babás, o estrategista letal, chorou. Lágrimas silenciosas que molharam a manta azul do bebê. Ele olhou para Flora, exausta na cama do hospital, e soube que nenhuma conquista, nenhum território, nenhum poder no mundo se comparava àquele momento. 5 anos depois, o sol de domingo banhava o gramado extenso da mansão Valença. Scott estava sentado em uma poltrona de vime na varanda, um livro esquecido no colo, os olhos protegidos por óculos escuros. Mas ele não lia. Ele vigiava. O hábito de observar nunca o abandonaria, mas agora o que ele observava não eram ameaças, e sim milagres. No meio do jardim, uma menina de 10 anos corria atrás de uma bola, rindo alto. Ela crescera forte, confiante, com a inteligência afiada do pai e a doçura da mãe que a adotara de coração. Mais atrás, sentado na grama, um menino de 4 anos tentava desajeitadamente montar um castelo com blocos de madeira gigantes. Ele tinha os olhos de Scott e o sorriso de Flora. E ali, supervisionando tudo, estava ela, Flora Fernandes Valença. Ela usava um vestido leve de verão, os cabelos soltos, balançando com a brisa suave. Ela se abaixou para ajudar o menino com o castelo, beijando o topo da cabeça dele, depois se virou para aplaudir um gol improvisado da filha mais velha. Scott sentiu o peito expandir com uma sensação que anos atrás ele julgaria impossível: plenitude. Ele se levantou, deixando o livro de lado, e desceu os degraus da varanda. A arma ainda estava lá, presa ao coldre oculto nas costas, uma lembrança constante de quem ele era e do que faria para manter aquele cenário intacto, mas sua mão não foi para o metal frio. Ele caminhou até Flora. Ela o viu se aproximar e sorriu, aquele sorriso que ainda tinha o poder de desarmá-lo completamente. "Papai!" gritou o menino, largando os blocos e correndo para as pernas dele. Scott o ergueu com um braço só, fácil, seguro, enquanto a filha mais velha vinha correndo para abraçá-lo pela cintura. "Tudo sob controle, Sr. Valença?" perguntou Flora, brincando, enquanto se aproximava e passava os braços pelo pescoço dele, beijando-o suavemente. Scott olhou para sua família, para a mulher que entrara em sua vida armada com um vaso e uma coragem suicida, para as crianças que eram a extensão de seu próprio sangue e do amor que Flora trouxera para aquela casa fria. Ele a puxou para mais perto, o menino ainda em seu braço, a menina abraçada à sua perna, formando uma fortaleza impenetrável de afeto. "Sim", respondeu ele, a voz calma, definitiva. "Pela primeira vez na vida, Flora, tudo está exatamente como deveria estar." Ele beijou a testa da esposa, aspirando o cheiro de flores e sol que ela emanava. O mafioso que odiava babás tinha desaparecido há muito tempo.
Em seu lugar, restava um homem completo, um pai, um marido, um guardião que finalmente podia descansar, sabendo que o maior tesouro que possuía não estava trancado em um cofre, mas rindo sob o sol em seu jardim. E naquela tarde dourada, enquanto o sol se punha sobre a mansão Valença, não havia sombras, apenas luz. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o amor nem sempre começa com delicadeza. Às vezes começa com medo, desconfiança e cicatrizes que ninguém vê. A história de Scott e Flora fala sobre cuidado, escolha e pertencimento. Sobre como laços verdadeiros não nascem do sangue ou do poder, mas de quem fica quando seria mais fácil ir embora. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que permanece até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Scott e Flora continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.